Vamos lá, gente, retornando, ok? Para a gente finalizar essa parte aqui da continuidade. Podemos concluir que o iluminismo teve alguns pontos preponderantes em relação às questões religiosas. Nesse contexto, devemos considerar as ideias iluminadas e libertas do misticismo católico, que puderam trazer mais clareza e contestação de questões dogmáticas, outrora proibidas até de serem tocadas como pontos de dúvida. Isso, de certa forma, fortaleceu a reforma protestante. Então, quando as pessoas começavam a questionar alguns dogmas católicos, de certa forma fortalecia a reforma protestante, porque era aquilo que eles já estavam fazendo, protestavam algumas questões que havia na Igreja Católica. Ok? Vários filósofos iluministas eram cristãos protestantes, como, por exemplo, Immanuel Kant. Entretanto, houve a exacerbação do primeiro ponto e vários pensadores se tornaram céticos e até mesmo ateus. Começaram a arvorar a possibilidade de concatenar todas as explicações necessárias para explicar a complexidade do universo. A ideologia iluminista dessa segunda conjectura gerou um ser humano, como nós já vimos, materialista e frio. Então se distanciou ao ponto de virar ateu, ou no mínimo cético, trazendo consequências negativas para a sociedade que são vistas até hoje. Olha um pensamento que de fato poderá levar alguém a ser cético, que já levava. Por exemplo, um pensamento moral, por exemplo. Vou tentar aqui auxiliar a gente aqui, trazer esse pensamento para a gente aqui. Por exemplo, um filho, ou melhor, pais que nossa cultura é de criar os filhos, de cuidar desde o nascimento, tá? Ainda que ele nasça, nosso entendimento, com uma certa imperfeição, uma dificuldade ou um distúrbio, a gente vai cuidar dele e na nossa tradição aqui, no nosso pensamento aqui, abandonar essa criança, menino ou menina, não importa, seria uma monstruosidade. Em outras culturas, essa criança ela é deixada, ela está sacrificada. Ou ela? Indígena, isso aí. Então, por quê? Qual é o entendimento desse movimento, desse povo, ou dessa tribo, podemos dizer assim? Essa criança, ela não conseguirá sobreviver sozinha, se defender das adversidades que terão. Logo, ela será até um benefício já terminar a história dela ali. Então, na verdade, isso não é ruim dentro dessa cultura, não é ruim, é bom, é o certo e o justo. Então, quando trabalha-se, percebam, de forma alguma estamos concordando com isso, tá? Mas quando trabalha-se a questão moral dentro de pensamentos de tribos, de povos, quando se compara uma verdade dentro de um povo, dentro de uma cultura, vamos perceber que a verdade de uma cultura, de um povo, de uma tribo, não é necessariamente não é a verdade de um outro povo dentro de uma outra cultura. Olha que complicado. É relativo. Aí entra o relativismo. Aí entra o ceticismo, que é aquilo que é verdade para um não é verdade para o outro. Então a verdade é relativa. Depende de onde está. Olha que sacada. E ruim, não é boa, é ruim.
Muitos hoje nem sabem disso, explicado assim, mas seguem isso na sua vida na igreja, na sua vida com Deus, na sua vida na sociedade. Não, eu sou, vamos usar a linguagem aqui mais né, comum de muitas igrejas. Eu sou crente, mas sou crente aqui. Mas fora eu sou outra. Eu sou o que tiver de ser. Entende? Porque saiu da sua tribo, daquela tribo, e está em outra tribo. Vai para um segmento do trabalho formal, informal, que seja. Tem que render. Tem que fazer, tem que dar lucro à empresa. E aí, para dar lucro à empresa, tem que fazer com que outras pessoas fiquem para trás. Dentro de um cristianismo, isso não deveria ser assim. Não é assim. Não deveria, não é assim. Mas, por estar no meio de uma tribo, entende? Passa a ser assim. Estão começando a perceber, a analisar, a refletir questões semelhantes a essa. Logo, verdades que eram absolutas, por conta da fé, da igreja que impunha, sem poder haver o questionamento, agora começa a haver questionamento. E a verdade agora passa a ser relativa. Para muitos. Muito bem, deixa eu tentar avançar. Capítulo 8. Conseguimos, hein? Caramba, corri pra caramba. Capítulo 8. Os avivalistas e o puritanismo. Gente, eu estou conseguindo passar a aula direitinho para vocês, estou conseguindo acompanhar, tá? Estou me fazendo entender. E aí, pessoal? Ninguém me respondeu nada, ninguém mandou nada para o grupo, ninguém perguntou nada, então está todo mundo fera, todo mundo preparado para a prova, não é isso? Beleza, então show. Uma das academias que estou serve como consulta, né? Prova com consulta para vocês. Que isso? Vamos lá. Os reavivamentos periódicos são fatos históricos e característicos do cristianismo anglo-saxônico, que recebeu grande ênfase durante a formação dos Estados Unidos da América. Os não crentes precisavam ser alcançados. E os crentes motivados de tempos em tempos. A princípio, esses movimentos eram espontâneos, aconteciam de forma espontânea, passavam com o tempo. Foi nesse contexto que surgiram grandes pregadores que reuniram multidões por todos os Estados Unidos, Grã-Bretanha e Europa. Muitas vezes, as multidões eram tão grandes que os cultos tinham de ser realizados ao ar livre. Eu ia falar hoje por ar livre, mas deixa isso mais para frente. É impossível ler a biografia desses pregadores e não se entusiasmar com sua vida consagrada e não desejar os mesmos resultados obtidos por eles. É impossível. Tem gente que não lê. Pois bem. A ênfase sobre a santidade e o comprometimento com a salvação das almas era muito grande. Muito grande. Alguns poucos, no entanto, viam tudo isso com um olhar crítico, taxando o movimento de emocionalismo, de subjetivismo vazio. Alguns levavam esses movimentos muito a sério, outros viam uma certa dificuldade. E a gente não vai entrar nesse mérito agora não. A gente pode entrar em outro momento, né? Ou mais para frente um pouquinho. Independente das correntes opinativas, os avivalistas tiveram um grande impacto na vida espiritual dos séculos XVIII e XIX, principalmente sobre a igreja americana, que até hoje colhe os frutos da atuação desses gigantes da fé. Alguém aqui quer falar alguma coisa a respeito disso aqui? A gente pode avançar? Olha que veio a cruzada, pessoas de nós cruzadas. Depende de qual que a senhora está vendo. Cruzada lá livre.
Não sei qual, porque tem lá da... Ali tá falando. Surgiram grandes reuniões, multidão e tal. A cruzada veio dessa perspectiva. Então, eu preciso entender qual cruzada você está falando, porque tem as cruzadas medievais, cruzadas lá do passado, não é só também só não. Desses grandes evangelistas, Cruzadas que a gente tem até hoje lá na Europa, nos Estados Unidos. Eu entendi. Sim, é aqui que nasce. Começa a ver. Esses pregadores, e nós vamos citar alguns, Dan Bunyan, Wesley e outros, começavam a fazer o culto por exemplo, estão fazendo culto na igreja. Qual é a igreja dos irmãos? Centro Evangelístico. Centro Evangelístico. Está fazendo culto lá no Centro Evangelístico. Então, está acontecendo um avivamento. Avivamento, vamos entender aqui. Pessoas que estão se consagrando, estão vivendo uma vida com Deus, buscando em oração, em jejum, né? Nesse sentido. Então, o cristiano começa a pregar a palavra de Deus, a ensinar a palavra de Deus, e as pessoas vão se chegando, ao ponto que já o espaço fica pequeno. Logo, esse culto vai para o ar livre, para poder dar todo o povo que está se juntando. Aí sim, concordo com a senhora. Nasce aqui, começa aqui. Porque eu perguntei, aí que nasce a cruzada, porque cruzada dá a entender também das cruzadas medievais, onde os povos lutavam entre si, entendeu? Não é isso não. Tá. E ali na parte que o Senhor não quer tocar, sobre a época da cidade, sobre as pessoas que não achavam, não queriam, não achavam bom, né? Isso Sim. tem até hoje, porque existem sempre aqueles que não querem favorecer em nada, criticam, mas também não faz nada para mudar, para sair dali. Sim, as pessoas aguardam, é como se estivesse aguardando alguma coisa muito ruim aconteceu, muito bom, mas se você se levanta para poder executar, você é criticado, querem te crucificar, mas também a pessoa que te crucifica, que quer te prejudicar, não faz nada para mudar o quadro. Sim. Pode ser que seria... Hoje essa palavra santidade está muito esquecida. Vamos botar assim. Santidade. Então, além de podendo estar esquecida, provavelmente esteja esquecida mesmo, também é um ponto, mas também pode entender também que esteja talvez mal interpretado também. Porque às vezes, o que é a santidade? Entendeu? O que é a santidade? Todo mundo sabe o que é santidade. O que é ser santo? Ser santo é sair, é deixar toda a sociedade viver lá nos mosteiros ou lá nos montes. E seria isso santidade? Entende? Ou seria ser separado, mas estando junto? É eu estar num local que eu não concordo com aquela situação, mas não quer dizer que eu tenho que sair dali. Eu que preciso ser mudado, transformado. Eu gosto muito de um texto, aliás, eu gosto de toda a Bíblia. Mas eu gosto muito de um texto, Mateus 7, verso 28 e 29. Criam na sua doutrina porque ele falava como tendo autoridade. As pessoas acreditavam em Jesus, os que acreditavam, porque Jesus tinha autoridade. Primeiro, a autoridade divina, do Pai, mas também a autoridade que ele conquistou. Porque Jesus falava em amor. Não apenas falava, ele demonstrou amor até o fim. Entende? Então, aquilo que ele falava, ele mostrava na prática. Logo tem autoridade. O que acontece é que muitos de nós hoje, não vamos tentar nem mencionar ninguém porque não precisa, perdemos um pouco da nossa autoridade. Entende? Perdemos. Porque a nossa retórica ainda é boa. É boa, não é ruim não, a nossa retórica é boa. O problema é a demonstração, colocar isso na prática. Você acabou de falar isso alguns minutos atrás. Oi? Você acabou de falar isso alguns minutos atrás. Saiu da minha tribo. É a mesma coisa que não mexe comigo, porque aqui eu sou crente, fora daqui eu sou outro. Vou botar outra máscara. Né? Máscara, né? Lembrou de tudo. Né? Roda baiana, desse nível. É isso aí. Enfim.
Bom, deixa eu me achar agora. Deixa eu me achar. A ênfase mesmo? Não, não é embaixo. Independente. Independente? Já foi. Já foi? Então já foi. Independente das correntes, só para eu me sinto me conseguir organizar. Independente das correntes opinativas, os aquilaristas tiveram um grande impacto na vida espiritual do século XIX, principalmente sobre a igreja americana, que até hoje colhe os frutos da. A minha cheia. Richard Baxter, 1615 a 1691. Foi um dos maiores ministros do puritanismo inglês. Tornou-se famoso como pregador, erudito e escritor. Sua influência sobre o puritanismo inglês do século XVII foi mais profunda do que de qualquer outro ministro de sua época. Nasceu... Rapaz, que nome difícil, não é? Broughton. É melhor eu ler em hebraico do que ler isso aqui, mas está tudo certo. Em novembro de 1615, e após completar os estudos regulares, estudou teologia. Apesar de estar intensivamente envolvido com os puritanos, foi ordenado pela Igreja Anglicana em 1638. 2 anos depois, aliou-se completamente à causa puritana, em oposição ao episcopalismo. Gente, olha, tá vendo essas nomenclaturas aí? Eu estou achando que o trabalho vai ser em cima disso aí. Mas vamos lá, vamos trabalhar. O ministério de Baxter, na cidade de Kidderminster, é clássico na história do protestantismo. Ele reformou a cidade e a transformou num modelo para os demais pastores protestantes. Cada vez mais tornava-se necessário reestruturar sua igreja, para que pudesse acomodar as multidões que vinham escutá-lo. Seus esforços e métodos foram claramente delineados em seus livros. O Pastor Reformado, O Descanso Eterno dos Santos. Este último se tornou um clássico cristão. O grande defensor da causa puritana morreu no dia 8 de dezembro de 1691, aos 76 anos, e foi enterrado com honra. John Bunyan, esse aqui vocês conhecem. Ou já viram o filme. Vamos lá. Nasceu na Inglaterra em 1628, era de origem humilde, muito pobre. No início de sua adolescência foi aprender o ofício de funileiro. Desde cedo, a vida desse homem de Deus foi árdua e por isso teve de lutar muito para sobreviver. Depois de algum tempo, percebeu que ser cristão era ser diferente das outras pessoas. Mas foi após um sermão que o Espírito Santo o convenceu de que teria de deixar o pecado, caso quisesse ir para o céu. Que coisa, né? Então, movido pelo amor e por sua conversão ao Evangelho, que ocorreu em uma rua de sua cidade natal, quando vê algumas mulheres reunidas, conversando sobre religião e cristianismo, inspirado pela ânsia de aprender mais sobre o Cristo da cruz, convence aquelas mulheres a levá-lo para falar com o pastor delas. Foi então que o pastor John Gifford começou a ensinar os primeiros passos do Evangelho. Bunyan ficou algum tempo com esse pastor aprendendo. Olha que coisa interessante, gente. Aprendendo. Que coisa, né? Ele chegou, agora já sou, não, eu aprendendo. Certo dia, quando estava orando em sua igreja, Bunyan sentiu-se inspirado por Deus e resolveu anunciar o Evangelho pelas praças, ruas, casas particulares e outros locais. Em 1660, começou a ser perseguido por pregar o Evangelho em locais públicos. Seus principais perseguidores, vocês não imaginam quem eram os anglicanos e os puritanos. Que coisa, né? Ah, meu Deus do céu. Foi preso, mas nunca deixou de orar, de anunciar o Evangelho. Durante 12 anos de prisão, escreveu vários livros, entre eles Confissão de Fé e Uma Defesa da Justificação pela Fé. Foi nesse período também que produziu a obra que seria o seu maior trabalho, O Peregrino. Lembraram agora? Isso, nunca viram o filme.
Nunca viu o filme? Já viu o filme? É o Alice, né? Eu ouvi falar, não vi não. Então depois assistam. Anotem O Peregrino. Vejam, bem bacana. Chegou um dia, porém, em que o rei da Inglaterra, Charles II, resolveu libertar todos os prisioneiros religiosos, pois não estava disposto a gastar dinheiro. Ó, que coisa! Não estava disposto a gastar dinheiro dos cofres públicos como pensão alimentícia. Mas, em 1675, o rei se arrependeu da decisão que tomou e mandou prender novamente todos os que haviam sido libertados, inclusive Bunyan. Sempre fiel a Cristo, Bunyan jamais deixou de anunciar o evangelho que tanto amava. Alguns situam sua morte em 1688, mas até hoje não se sabe ao certo se foi realmente nessa data que ele morreu. Ao certo, sabe-se apenas que ele morreu na prisão. A história relatada por Bunyan no livro O Peregrino é uma alegoria de fatos sobre todos os homens que vivem buscando a cidade celestial. Os personagens, evangelista, adulação, malícia, sábios, segundo o mundo e os lugares, desfiladeiro do desespero, pântano da desconfiança, castelo da dúvida, vale da humilhação e rio da morte, são maneiras brilhantes com as quais Bunyan prende o leitor até o final da leitura. Bem bacana mesmo esse filme. Bem bacana. Esse também você já ouviu falar. Jonathan Edwards, pastor congregacional, avivalista, missionário aos índios, escritor, primeiro presidente de Princeton e, na estimativa de alguns, primeiro e maior filósofo teólogo americano. Em 1741, pregou. Tem um livro isso aí. Oi? Tem um livro isso aí. Pecadores na mão de um Deus irado. Pecadores na mão de um Deus irado. Em 1741 pregou seu famoso sermão, intitulado Pecadores na mão de um Deus irado, por meio do qual espalhou o avivamento pelas 13 colônias e até mesmo na Inglaterra. Como é que pode, gente? Pregar um sermão com esse título e trazer um avivamento? Agora, a questão é o que a gente entende como avivamento. Essa é a questão. O que nós hoje, no nosso momento, o que nós entendemos como avivamento? Alguns entendem, e eu não estou querendo entrar no método, mas a gente precisa mencionar isso. Alguns entendem que nós, aqui no Brasil, estamos vivendo um avivamento espiritual. Outros entendem que, na verdade, é totalmente oposto a isso. Porque entende-se que avivamento seria uma transformação de vidas. Uma transformação não de vidas apenas, mas de sociedade, mudar, influenciar a sociedade. E não o inverso. Algo que vem de dentro para fora. As pessoas confundem avivamento com movimento. Formou-se precocemente em Yale, aos 17 anos, e foi ordenado pastor no oeste de Massachusetts. Apesar de ter o hábito de ler seus sermões, que coisa, né? Se alguém hoje for assim, fizer dessa forma, né? Mas ler seus sermões, ele preparava o sermão e lia. Chegava diante do povo, né? E lia o sermão. Mas era um sermão, não é uma pregação preparada pelo pastor Cristiano. Pois bem, o pastor Cristiano quis dizer, esse aqui, não é esse aí não, tá? Não é? Pois bem. Ah, meu Deus do céu. Sua vida de oração teve grande impacto sobre o povo. Costumava ficar até 13 horas por dia orando e estudando. Não trabalhava não. É devoto ao ministério. O homem moderno, ele trabalha muito. O homem moderno trabalha muito.
porque ele tem muitas demandas, ele precisa de muitas coisas para poder viver. Ele precisa de muito de carro, precisa de muito carro, às vezes 2. Pô, não está nesse método não. Muito bem. Uma coisa é certa. Essas pessoas, a exemplo de Nazaré, investir tempo. Investir tempo. Tudo que nós vamos fazer com excelência, com maestria, demanda tempo, né? Tudo. Não importa o que seja, tudo. E aí eu fico pensando, eu estou de falha, hein? 13 horas no carro, hein? A gente orar em meia hora, ainda tem dificuldade tremenda. 13 minutos. 13 minutos? Caramba, olha, muito bem. Antigamente, em nossas igrejas, ou em algumas igrejas, não todas, tinha-se o costume, não é doutrina, costume de chegar na congregação, dobrar os joelhos, ficar ali meia hora, 20 minutos, porque chegava mais cedo, antes do horário do culto. E normalmente o pastor já estava lá, né? O pastor não era o último a chegar hoje, não. E em alguns lugares, eu acho. Ficava ali meia hora, 20 minutos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Hoje em dia, boa noite Jesus, vamos lá. Muito bem. Era muito comum entrar na floresta para orar e ali ficar durante 2 ou 3 horas, com o rosto em terra, clamando a Deus. Seu referido sermão, que teve tanto impacto sobre o primeiro grande avivamento americano do século XX, foi precedido por 3 dias de oração e jejum. 3 dias de oração e jejum. Tem que acontecer alguma coisa, não tem? Um de seus biógrafos disse: em todo o mundo onde se fala o inglês, era considerado o maior erudito desde os dias de Paulo e Agostinho. Caramba, olha a quem esse homem é comparado. O apóstolo Paulo e Agostinho, Santo Agostinho. Santo Agostinho, tanto bem visto, né, ou reverenciado, vamos dizer assim, tanto pelos católicos quanto pelos protestantes. Né? Faleceu em 1758, em Cristo, vítima da febre resultante da vacina contra a varíola. John Wesley nasceu em Brooks, Lincolnshire, em 17 de julho de 1703. Influenciado pelas tradições familiares, ainda cedo manifestou vocação religiosa. Estudou em Oxford, sua cidade natal, onde em 1728 foi ordenado. Em 1729 ingressou no grupo de estudos religiosos fundado por seu irmão Charles Wesley, que ficou conhecido em Oxford como a Associação dos Metodistas, por causa da ênfase dada ao estudo metódico, e logo assumiu a liderança do grupo, cujas atividades religiosas incluíam, além de práticas devotas, assídua ação social. Em 1735, os 2 irmãos deixaram o grupo e se desintegrou. Encarregado da evangelização na colônia americana da Geórgia, Wesley, ou John Wesley, foi para os Estados Unidos, mas, com o fracasso da missão, retornou 2 anos depois, aos 35 anos de idade, influenciado pelos irmãos morávios e pela leitura de um texto de Lutero sobre a Epístola de Paulo aos Romanos, convenceu-se de que a fé é o único requisito da vida religiosa. Acompanhado de seu irmão Charles e de George Whitefield, Wesley pronunciou cerca de 50.000 sermões por toda a Inglaterra e desencadeou uma efervescência religiosa que logo lhe trouxe muitos discípulos. Muitos dos seguidores de Wesley imigraram para as colônias americanas e lá fizeram novos adeptos. A ruptura com a Igreja da Inglaterra ocorreu justamente quando o bispo de Londres se negou a ordenar fiéis para que atuassem nos Estados Unidos. Então Wesley chamou a si essa missão. Se responsabilizou. Né? Aí eu me lembro de um texto, 1 Coríntios 11.
sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, Paulo fala nas coisas. É lógico que o exemplo maior é Cristo, sem sombra de dúvida. Mas se responsabilizar, né? Pode me imitar naquilo que imita Cristo. Não, imita Jesus. Jesus que é o exemplo. Não olha, eu vejo em alguns lugares, não olha para mim não. Eu estou falando, não sirvo de nada. Alguém tem que matar essa bola no peito e bater no pé. Muitos dos seguidores de Wesley migraram para as colônias, muito bem. Então Wesley chamou assim essa missão. A partir de 1784, as sociedades metodistas atuaram independentemente. O John Wesley, morreu em Londres em 2 de março de 1791. Entre suas obras literárias destaca-se o Diário, espécie de autobiografia. George Whitefield converteu-se em 1735 aos 21 anos e aos 25 começou a pregar ao ar livre. Foi a princípio um dos maiores colaboradores na obra de John Wesley, de quem se separou mais tarde por motivos teológicos. Pregador por excelência, não havia prédio onde coubesse os ouvintes. E por isso sempre armava seu púlpito nos campos, fora das cidades. Algumas vezes também pregou ao ar livre por causa da oposição da igreja oficial. Que situação. Que situação. E perceba que a igreja oficial aqui não é a igreja católica. É a igreja anglicana. Protestante. Que nasce do protestantismo. A fim de pregar o Evangelho, viajava intensamente. Por 13 vezes atravessou o Atlântico para anunciar as boas novas nos Estados Unidos. Organizou seus convertidos em sociedades, conforme o costume metodista, e utilizou largamente o serviço de pregadores leigos. Seu dom de oratória era tão extraordinário que, certa vez, ao pregar para uns marinheiros em um navio perdido, em um furacão, os militares se levantaram gritando: as baleeiras, as baleeiras. Além de ser o profeta do movimento metodista, Whitefield se ocupava com obra social, como, por exemplo, a criação de orfanatos. Okay? Então, vamos ver que, de fato, está acontecendo um avivamento. Entende? No sentido de chegar ao ser humano de forma integral. Não apenas ganhar uma alma para Jesus. Porque a alma dá a ideia de que, por exemplo, você ouviu o Evangelho, aceitou Jesus e se vira.